É uma grande honra estar aí com nossos presidentes de sindicatos, nossos coordenadores, nossas áreas jurídicas dos sindicatos rurais, para que nós possamos receber essas informações e tirar as dúvidas todas que o Fabrício e a Érica, da CNA, vão disponibilizar para nós. São pontos importantes, porque, como vocês sabem, quanto mais informações a gente obtiver para contribuir, para ajudar os nossos produtores rurais no fortalecimento tanto da informação como orientação, é fundamental para que nós possamos consolidar a liderança rural do nosso interior e da nossa liderança, que é o presidente do sindicato e os seus colaboradores. Então, essa informação que vocês vão ter, que o Conselho Nacional de Justiça acabou idealizando, que vocês vão receber essas informações sobre o recebimento, tanto de intimações como também outros tipos de solicitações, para que vocês possam estar informando tanto os associados como também aqueles que vocês conhecem do setor produtivo, que estão junto conosco nos sindicatos rurais. Então, é uma matéria importante, uma matéria que nós estamos fortalecendo também a estrutura dos sindicatos rurais, como assinatura digital, como várias outras coisas que nós estamos fazendo. Isso vem contribuir muito com esse processo da legitimidade dos sindicatos se fortalecendo sobre esse aspecto muito importante. O Fabrício e a Érica vão comentar com vocês. Aqui em São Paulo, a gente tem tentado fazer uma situação entre os sindicatos rurais, respeitando a sua vocação de cada sindicato, principalmente no aspecto do seu tamanho, onde que nós temos alguns sindicatos menores, outros sindicatos médios e alguns grandes. Mas aquele que, às vezes, geralmente não tem a área jurídica, a FAESP faz todo o papel para o sindicato rural, dando apoio àquele sindicato rural integralmente para que nós possamos dar toda a cobertura aos nossos produtores rurais. Então, aproveitem bastante essa exposição. Nós temos aí as nossas meninas que estão aí também do departamento jurídico, que fazem um trabalho grandioso aí junto com o Tiago, mas tiram todas as dúvidas junto ao Fabrício e à Érica, para que nós possamos realmente consolidar todo esse processo moderno que está ocorrendo. Uma ótima reunião para todos vocês. E Érica e Fabrício, muito obrigado. Agradeço o doutor João Martins e o Daniel. E, Tiago, a palavra está com você. Obrigado, presidente. Primeiro, bom dia a todos. A gente já tem aí o horário, né, para a gente dar início à palestra. Então, novamente agradecendo ao Fabrício e à Érica pela participação, pela ajuda aqui aos nossos sindicatos. Então, eu passo a palavra ao Fabrício e à Érica para dar início à apresentação. Obrigada, Tiago. Obrigada, presidente. É com muita satisfação que nós aqui da CNA estamos podendo disseminar nesse projeto de colaboração da CNA com as federações de todos os estados, conteúdos jurídicos que a gente entende relevantes para que cheguem na ponta, né, ao nosso produtor rural. E esse tema ele não é diferente. Nós escolhemos essa temática, que aparentemente ela é simples, mas nós escolhemos essa temática porque gerou-se muitas polêmicas a respeito da obrigatoriedade ou não desse cadastramento nesse sistema, nessa plataforma do CNJ. Razão pela qual nós estamos aqui hoje tentando levar essa informação que a gente tem de como relevante, de novo, para que vocês possam entender da necessidade desse cadastramento. Então, dito isso, eu e o doutor Fabrício, nós vamos fazer uma singela apresentação, vou colocar aqui na tela, para que a gente possa começar a debater esse tema. Todos estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Pronto. Então, vamos lá. O domicílio judicial eletrônico, ele foi, primeiramente, idealizado junto com o Conselho Nacional de Justiça, como o presidente antecipou, e junto ao PNUD, né, que tem um projeto de Justiça 4.0 implementado, e a ideia é trazer um sistema digital, totalmente 100% digital para a nossa justiça.
sejam nos movimentos, nos andamentos processuais, sejam agora nas comunicações processuais, de forma que toda a justiça esteja digitalizada. Não só a justiça, mas os cartórios, nós temos visto aí movimentos de digitalização no mundo afora. As palavras aí do nosso ministro Barroso, hoje nós já estamos na Revolução Industrial 4.0. O que isso significa? Que é a revolução da tecnologia, onde nós temos uma inteligência artificial extremamente relevante e atualizada o tempo inteiro, de tempos em tempos. Então, não poderia o nosso Poder Judiciário, não poderia nós, como pessoas jurídicas e também todas as sociedades empresárias, estarmos de fora dessa revolução 4.0, de fora dessa digitalização, desse sistema digital como um todo. Então, o CNJ, junto com o PNUD, idealizaram a digitalização agora, não só do processo, porque já vem, né, nós já usamos o processo digital, mas a utilização das comunicações processuais agora no formato digital. Então, o CNJ desenvolveu essa plataforma, ela é 100% digital, como eu disse, e 100% gratuita. E aí, como é que ela funciona? A gente trouxe aqui esse mapinha do CNJ para mostrar para vocês como é que funciona. Primeiro passo da digitalização dessa plataforma. Todos os tribunais brasileiros, à exceção de um tribunal, que é o STF, Supremo Tribunal Federal, todos eles estão obrigados, desde o dia 16 de maio, a acessarem, a se cadastrarem nessa plataforma e a inserirem nela todas as comunicações processuais, sejam de citações, sejam de intimações. Então, primeiro ponto de atenção, nós não estamos falando aqui de andamentos processuais, que a gente recebe como advogado via PJE ou EPROCA, dependendo da plataforma de cada estado. Nós estamos falando aqui de comunicação processual, que são perfectibilizadas ou mediante a citação, que é o primeiro ato, né, processual de comunicação no processo, que vai triangularizar o processo entre autor, juiz e réu, e a comunicação das intimações que acontece durante o processo. Então, a gente tem essas duas comunicações que vão estar dentro desse novo sistema. Então, voltando aqui um pouco, todos os tribunais vão se cadastrar, aliás, já se cadastraram na plataforma, e a partir do dia 15 de maio, né, do mês passado, essas comunicações, essas citações e essas intimações já estão sendo disparadas por essa plataforma. Então, o que precisa agora? Para que essas comunicações disparadas pelos tribunais cheguem aos seus destinatários, é preciso que esses destinatários se cadastrem também na plataforma, razão pela qual nós estamos aqui trazendo como se cadastrar. Tá? Então, a primeira dúvida que surgiu durante essas nossas conversas, esses nossos diálogos com as federações foi: Érica, o artigo 246 do Código de Processo Civil fala que as empresas é que precisam obrigatoriamente se cadastrar nessa plataforma. Mas veja, as federações, os sindicatos e alguns produtores rurais não são empresas. Essa foi a pergunta que a gente mais ouviu até aqui. E aí eu já vou tirando essa dúvida. Quando o artigo 246, que é esse artigo aqui, o parágrafo 1º, que está aqui embaixo na apresentação, deixa eu tirar aqui porque eu não consigo ver, assevera que as empresas públicas e as empresas privadas necessitam obrigatoriamente de se cadastrar, a gente tem um probleminha de conceito aqui jurídico. Então, para aqueles que são advogados, para aqueles que militam na área jurídica, vão entender o que eu vou falar. Mas vou tentar falar de uma forma bem didática para que todos entendam. Empresa, para o direito, ela significa atividade e não pessoa. Então, logo, atividade não pode receber nenhum tipo de comunicação processual. O que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, houve uma tecnia na redação desse artigo, de forma que, quando eles colocam empresas privadas, notadamente empresas privadas, o legislador quis dizer pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, porque, como eu disse, a atividade ela não pode receber comunicação. Só pessoas
sejam elas físicas ou sejam elas pessoas jurídicas, é que podem receber qualquer tipo de comunicação, né, processual. Então, dito isso, a gente chega a uma conclusão de que, sendo a federação, sendo o sindicato, ou sendo o produtor rural registrado em junta comercial, uma pessoa jurídica, é necessário fazer esse cadastramento. É necessário e é obrigatório que se faça esse cadastramento para que toda essa comunicação chegue, tanto a comunicação dos tribunais chegue aos seus destinatários, como o recebimento, né, dessas comunicações sejam devolvidos ao juiz, para que ele possa dar andamento na demanda. Então, essa foi a primeira dúvida que a gente ouviu, então, espero ter sanado essa primeira dúvida. Aqui eu vou passar um vídeo que é bem esclarecedor, da razão pela qual eles instituíram também esse domicílio judicial eletrônico. Vou fazer um breve parênteses, para quem é da área jurídica vai lembrar que, antigamente, não tão antigamente, mas no passado recente, a gente tinha a figura do oficial de justiça. Hoje, essa figura já está quase que meio extinta no Poder Judiciário. Mas nós tínhamos a figura do oficial de justiça. O que esse oficial de justiça fazia? Como oficial de longa-manos do juiz, ele recebia aquela decisão do juiz de comunicação, seja citação, seja intimação, para levar para o seu destinatário. Então, ele recebia aquela comunicação do juiz, era levada a uma central de mandados, a central de mandados distribuía um oficial de justiça, esse oficial de justiça tinha um prazo para executar essa ordem, citando ou intimando o seu destinatário. E aqui em Brasília, que é um dos tribunais mais rápidos do país, né, que a gente pode dizer assim, aqui levava cerca de meses para que esse mandado fosse juntado novamente no processo. E a gente lembra de que o prazo para o réu só se contava a partir da juntada do mandado cumprido, né, pelo oficial de justiça. Então, o oficial de justiça ia e tentava localizar esse réu. Se ele localizasse de primeira, em cerca de 10, 15 dias, ele devolvia esse mandado, juntava o processo e aí começava a correr o prazo. Mas existiam casos que esse réu não era localizado. Então, o oficial ia uma vez, ia duas, ia três, né? Até que, se fosse possível, voltar para o juiz decidir ou não se aquele réu ia ser citado por edital ou por hora certa. E aí, só depois de tanto tempo, é que haveria o início do prazo para o réu. Então, vejam, a ideia de digitalizar as comunicações processuais é justamente trazer celeridade e economia para o processo, né? Para que haja uma maior efetividade de todo o processo e de toda a justiça como um todo. Então, dito isso, eu vou passar esse vídeo para que vocês tenham uma noção bem lúdica da funcionabilidade desse domicílio judicial eletrônico. Hoje, a comunicação processual acontece de diversas formas. Por oficial de justiça, por correio, pelo diário de justiça e pelos portais de cada tribunal. Em alguns casos, ela acontece de forma 100% física, como nas citações. E com isso, surgem várias barreiras, como dificuldade para localizar os destinatários, um maior tempo e custo para mobilizar equipes. E para quem recebe, não existe um local único para consultar as comunicações de todos os tribunais. Grandes empresas, por exemplo, desenvolvem sistemas próprios para consolidar as comunicações. Isto até a chegada do domicílio judicial eletrônico. A partir de agora, as empresas, instituições públicas e pessoas poderão acompanhar as citações, intimações e outras comunicações processuais em um único local e de forma 100% digital. O domicílio é uma solução digital que facilita e agiliza a comunicação de processos de todos os tribunais brasileiros, proporcionando maior praticidade, conforto e agilidade para quem recebe e acompanha essas comunicações. A partir do cadastro, será possível consultar e dar ciência às comunicações de forma centralizada, no domicílio judicial eletrônico. Será possível receber alertas por e-mail. Mais praticidade, agilidade e um acesso melhor para você acompanhar o que acontece em um processo. Para utilizar, basta acessar o domicílio judicial eletrônico e cadastrar os seus dados. Para saber mais, acesse a página do domicílio judicial eletrônico no portal do CNJ. Então, como foi mostrado aqui no vídeo, a ideia não só de trazer agilidade para o sistema, mas também para os processos judiciais, mas também de consolidar num único lugar
todas as comunicações. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, a Federação de São Paulo pode ter processos de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas, excepcionalmente, também poderia ter processos aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aí, como é que aconteceria? Como é que acontecia? A gente tinha o advogado teria que acessar o Tribunal de Justiça de São Paulo, colocar o CNPJ para ver se tem alguma demanda judicial no tribunal. Assim como teria que entrar no site do Tribunal de Justiça do DF ou de Minas e fazer a busca para que pudesse verificar se há a existência ou não de processos judiciais naqueles estados. Com essa plataforma, isso muda. Então, todos os estados, todas as comunicações de todos os estados estarão num único lugar, de forma que a pessoa jurídica cadastrada, acessando aquela plataforma, ele vai ver se tem demanda no Distrito Federal, se tem demanda no Rio, ou se tem demanda no seu estado de origem. Então, facilita também a visualização das demandas judiciais, as comunicações das demandas judiciais. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, primeira coisa, as pessoas jurídicas vão precisar se cadastrar. E aí o doutor Fabrício vai mostrar com minúcias como é que faz esse cadastramento. Depois de cadastrada, a pessoa jurídica com o seu CNPJ, com o seu CNPJ digital, certificado digital da empresa, da pessoa jurídica, ela vai cadastrar o representante legal, pessoa física, pode cadastrar o preposto, pode também cadastrar o advogado se quiser, pode cadastrar ainda suas filiais coligadas. Então, dependendo do que for necessário, pode cadastrar pessoas jurídicas e pessoas físicas, para que tenham acesso a essas comunicações no mesmo lugar. Depois desse cadastramento, vai abrir um espaço do recebimento das comunicações, tá? E, além disso, para facilitar também a vida, né, de nós que recebemos essas comunicações, o sistema, ele dispara algumas notificações pelo e-mail. Então, você vai poder receber pelo seu celular, pelo seu computador, as notificações de que, olha, você recebeu hoje, no dia tal, uma citação no DJE. Então, ali vai ficar mais fácil te lembrar a Federação, os sindicatos, os produtores rurais, da necessidade de entrar na plataforma e verificar o que se passa, qual é a comunicação que ele precisa ter acesso, tá? E, por fim, o CNJ, ele também está disponibilizando um sistema de que ele pode ser agregado ao sistema, porventura, que a federação já tenha instaurado aí internamente. Então, para casos de escritórios de advocacia, a gente tem muito um sistema que puxa, né, todas as comunicações e andamentos dos processos de todos os tribunais. Então, no caso da federação dos sindicatos já ter dentro da sua estrutura um sistema próprio desenvolvido para isso, o CNJ consegue fazer uma API e interligar esses dois sistemas para não ser necessário fazer vários cadastramentos. Então, assim, existe essa possibilidade. E aí, se for o caso da Federação de São Paulo, teria que entrar em contato com a TI do CNJ para providenciar esse API. E aí, como eu disse, quem deve utilizar? Primeiramente, todos os tribunais, à exceção do STF, e cadastro obrigatório para União, Estados, Distrito Federal, municípios, entidades da administração direta e indireta e empresas privadas, no caso, pessoas jurídicas de direito privado, entre as quais federações, sindicatos, produtores rurais, com registro na junta comercial. Ponto de atenção, segundo ponto de atenção aqui. O cadastro pode ser facultativo para algumas pessoas, para pequenas e microempresas que possuírem cadastro junto ao RedeSim. Tá? O RedeSim, ele é interligado com a plataforma do DJE, razão pela qual não precisa fazer esses dois cadastros. Como eles têm esse API, que interliga um ao outro, quem tiver cadastro no RedeSim não precisa se cadastrar na plataforma diretamente, tá? Pessoas físicas, por enquanto, pessoas físicas também não precisam se cadastrar, mas como a ideia da Revolução 4.0, Revolução Industrial 4.0, é digitalizar todos os sistemas, mais para frente, daqui a uns anos, as pessoas físicas também deverão se cadastrar. Mas, por enquanto, o que vocês precisam saber é, quem tiver cadastro no RedeSim, não precisa fazer.
No entanto, pequenas e microempresas que não tiverem cadastro no REDSIM vão voltar aqui para o cadastro obrigatório. Então, vão precisar fazer, tá bom? Esse segundo ponto de atenção que é interessante vocês terem em mente. Benefícios do sistema, como eu já disse, melhor gerenciamento das comunicações processuais, vocês vão ter todo o acesso de comunicações processuais de todos os estados numa única plataforma. Isso vai dar celeridade, eficiência, produtividade para todo o sistema judicial. Isso vai trazer benefício para todas as partes envolvidas, seja juiz, seja autor, seja réu. E outro ponto interessante é que vai reduzir custos indiretos, porque antigamente, quando se pagava custos processuais ou no início do processo ou no final, tinha que se pagar o deslocamento do oficial de justiça, carta via R. E hoje, com o domicílio judicial eletrônico, não vai mais precisar ter esse custo do oficial de justiça ou da R, especificamente. Os demais, sim. Mas esse não. Então, vai haver, provavelmente, uma redução aí no pagamento das custas judiciais. E aí eu vou passar a palavra agora, então, para o doutor Fabrício, porque ele vai entrar na minúcia da resolução do CNJ que instaurou essa plataforma. Então, pessoal, dando continuidade, como a doutora Érica bem frisou, esse domicílio judicial eletrônico nada mais é que a residência virtual da empresa, né? Se antes o oficial de justiça tinha que ir até a casa, até a sede da empresa, agora o juiz vai mandar a comunicação via DJE. E por que o domicílio judicial eletrônico foi criado? Ele foi criado para para citação e para intimação pessoal da parte, ou seja, prazos processuais, de mera manifestação do processo, o advogado vai continuar sendo intimado normalmente por publicação ou pelo próprio PJE. O domicílio judicial eletrônico é para atos que demandem a intimação pessoal da parte, quais sejam a citação, que é o primeiro ato do processo, para chamar o réu para o processo, ou alguma intimação que o juiz precisa intimar pessoalmente a parte, por exemplo, para exibir um documento, substituir o seu patrono, se, por exemplo, ele renunciar ao mandado e não constituir outro, esse tipo de coisa que demanda a intimação pessoal da parte. Como é que vai funcionar? Para a citação, uma vez que o juiz verifique que o processo está tudo em ordem e mande citar a parte, essa citação vai ficar pendente lá no domicílio judicial eletrônico por até 3 dias úteis. Depois de 3 dias úteis, se a empresa ou a federação, o sindicato, não verificarem essa citação, o próprio sistema vai certificar essa não visualização e aí o juiz vai mandar citar a parte pelos meios tradicionais previstos no Código de Processo Civil, que é por correio ou por oficial de justiça. Se forem intimações gerais, né, que o processo já foi inaugurado, essa intimação vai ficar pendente de ciência por até 10 dias. Passados 10 dias, se a parte não visualizar, o juiz vai entender que ela foi tacitamente intimada. Ou seja, depois dos 10 dias, sem que a parte tenha tomado ciência, o juiz vai deduzir que ela foi intimada. É aquela mesma regra do Código de Processo Civil, de que, por exemplo, se a parte se mudar de endereço e não informar o juiz, ele vai mandar as intimações para aquele endereço que está no processo e vai presumir que a parte foi intimada. E aí aqui tem que ter um cuidado, porque é o seguinte, uma vez que, no caso da citação, o juiz mandou a citação, a parte não visualizou e ela foi citada por correio ou por oficial de justiça, se a parte não justificar para o juiz o porquê que aconteceu isso, por que ela não foi citada pelo DJE, ela pode pagar uma multa de até 5% sobre o valor da causa. Então, tem que ficar bastante cuidadoso com isso, porque o DJE já está funcionando. Então, assim, o prazo, né, que o CNJ deu para os tribunais implementarem isso e para ter essa aderência foi até o dia 16 de maio. E aqui na CNA, nós fizemos o cadastro, né, no dia 16, e aí na semana seguinte nós achávamos que o sistema nem ia estar operante, a gente não ia receber nada. E para nossa surpresa, nós recebemos algumas intimações via DJE. Então é importante para aqueles que ainda não
entraram no DJE, não fizeram seu cadastro, seja federação, sindicato ou os produtores que estão aqui, pessoa jurídica, entrarem e verificarem se já não tem alguma intimação, citação ou intimação lá pendente de leitura, porque os tribunais já estão operando o sistema. E aí, como são duas maneiras principais, né, do juiz falar com a parte via DJE, que é por meio da citação ou intimação, nós fizemos aqui um esqueminha, porque são prazos distintos. Eu não estou falando o prazo lá do CPC, porque uma vez que você verificou lá no DJE que há uma intimação ou uma citação pendente, o seu papel é pegar e mandar para o seu advogado, porque ele vai saber fazer a contagem desse prazo, ele vai saber como proceder. Mas, ainda anterior a isso, né, dele fazer essa manifestação no processo, existem prazos lá da citação e da intimação pendente. Então, como eu já disse aqui, no caso de citação, você vai ter até 3 dias úteis para tomar ciência disso. Se você tomou ciência disso, você vai enviar para o seu advogado, que ele vai saber o que fazer. Mas a regra é de que o prazo para contestar vai começar a contar a partir do 5º dia útil após essa confirmação de leitura. E se não houver essa certificação, e se você não tomar a ciência, o sistema vai dizer para o juiz que você não tomou e ele vai mandar citar você por outro meio. Já no caso de intimação, que é quando o processo já está rolando, você tem até 10 dias corridos para tomar ciência, e se você tomar ciência, o seu prazo vai começar a correr no dia seguinte, da maneira tradicional, como a gente está acostumado, e se no final dos 10 dias você não tomar ciência, o juiz vai presumir que você tomou ciência no final daquele 10º dia, e o seu prazo vai começar a contar. Como eu disse, os tribunais já estão usando esse sistema. Nós trouxemos aí o print de alguns tribunais, do TJGO, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo. Todos os tribunais já estavam com comunicação no dia 16 de maio, dizendo que na semana seguinte eles já iam começar a operar a plataforma. Então, é importante, mais uma vez, todo mundo hoje, depois que acabar aqui, se não tiver feito ainda o cadastro no DJE, entrar e fazer, as pessoas jurídicas, porque pode ser que tenha alguma coisa lá pendente. Nós trouxemos aqui a própria resolução do CNJ, né, que é onde está previsto esse novo regramento. Eu não vou ler com vocês, nós vamos mandar a apresentação, vocês vão poder verificar. Mas aqui Fabrício, desculpa te interromper, só para passar uma orientação aí para os participantes, para aqueles que tenham alguma dúvida, jogar no chat já para a gente ir adiantando, tá? Beleza. Acho que, então fica todo mundo, quem tiver dúvida no decorrer da apresentação, pode colocar no chat, e aí se o Fabrício e a Érica concordarem, no final a gente passa no chat para ir respondendo. Pode ser? Beleza, pode ser assim, pessoal. Pode mandar nas dúvidas aí no chat, que no final a gente responde todas. Legal, obrigado. Aí aqui tem a resolução do CNJ, que trouxe que criou o DJE, nós não vamos ler, mas aqui está previsto que é obrigatório para o Estado, né, para a Advocacia Pública, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, que é obrigatório para as pessoas jurídicas, que é facultativo para as pessoas físicas. Tem aqui como é que se conta os prazos, que está resumido aqui, nesse quadrinho que eu fiz, que nós fizemos para vocês. E aí aqui nós temos um passo a passo, um vídeo, de como funciona o cadastramento no DJE. São 4 vídeos. Nós não vamos passar os 4, para não ficar cansativa a apresentação, e também porque nós vamos mandar o slide, vocês vão poder assistir depois. Mas eu acho importante nós passarmos o primeiro, que ele mostra a cara do sistema, e para vocês conhecerem, né? Embora no final eu vá mostrar também como é que funciona isso. Então eu vou passar só o primeiro, para vocês conhecerem a cara do sistema. Olá, você está vendo o primeiro vídeo da série Aprenda a usar o domicílio judicial eletrônico, que tem como objetivo auxiliar você a utilizar o sistema. Nesse vídeo, vamos falar sobre o acesso. Como fazer o login no sistema? O domicílio é direcionado a pessoas jurídicas e físicas, conforme previsto na Resolução número 455 de 2022. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o login das pessoas jurídicas e pessoas físicas. As pessoas jurídicas só poderão acessar o domicílio com o seu certificado digital e CNPJ. Para isso, é necessário que a máquina utilizada esteja com o PJE Office instalado.
Para saber mais como instalar o PJE Office, acesse o endereço exibido na sua tela. Você pode optar por clicar em Seu certificado digital, em seguida, clique em Autorizar o acesso da aplicação PJE ao PJE Office, ou então, clique em gov.br, em seguida, em Seu certificado digital. Feito isso, você deverá assinar o termo de adesão, caso ainda não tenha feito o autocadastro. Caso seu cadastro já esteja feito, você irá para o menu principal. Já as pessoas físicas poderão acessar o domicílio de duas formas. Ao clicar em Seu certificado digital, utilizando o login e senha do seu eCPF, assim como demonstrado para pessoas jurídicas. Ou então, utilizar a sua conta gov.br. Mas atenção, o sistema só reconhece contas nível prata ou ouro. Com o acesso de pessoa física, é possível navegar no sistema de 3 maneiras. Pessoa física, detentora do CPF, usuário cadastrado por um CNPJ ou representante ou advogado de uma parte no processo. Agora, você já sabe como acessar o domicílio. Acompanhe os próximos vídeos para conhecer mais funcionalidades. Então, pessoal, essa é a cara do DJE, né, do Domicílio Judicial Eletrônico. E aqui nós trouxemos o print de como é que é essa tela lá, para isso ficar para familiarizar com vocês. Por meio da apresentação, aqui embaixo tem um linkzinho que direciona essa página, mas basta botar no Google Domicílio Judicial Eletrônico, que é um dos primeiros links. E aí, como é que funciona? Para o primeiro acesso, né, da pessoa jurídica, ela vai ter que entrar com o certificado digital dela ou com o gov.br da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica precisa entrar, se cadastrar, aderir à plataforma e aí sim poder colocar as pessoas que vão poder acessar a plataforma por ela. Por exemplo, o advogado, o administrador, o secretário, enfim, qualquer pessoa. Depois que a empresa entra, a pessoa jurídica entra, faz seu cadastro, e aí lá dentro da plataforma ela vai poder delegar esse poder para essas pessoas fazerem esse cadastro, né? Aqui na CNA, vou dar o exemplo prático daqui, que fica mais fácil. A CNA entrou, fez o cadastro dela e delegou isso para mim e para a doutora Érica. E aí colocou lá o nosso CPF e a plataforma ficou com autorização para que eu, Fabrício, com o meu CPF, pudesse acessar as intimações da CNA. Então, uma vez que a CNA veio e delegou isso para mim, eu, Fabrício, depois eu poder entrar com o meu gov.br. Então, depois que a CNA fez isso, com o certificado digital dela, acabou esse procedimento. Ela pode entrar, se ela quiser, o administrador da CNA pode entrar? Pode. Mas ele já não vai mais entrar porque ele já delegou isso para mim, para a Érica. Então, eu, todo dia, venho aqui no entrar com gov.br, coloco o meu CPF, coloco a minha senha, e aí ele pede uma autenticação de 2 fatores, que vai ser uma sequência numérica de 6 números, que vai estar no seu aplicativo do gov.br lá no seu celular. Que aí você vem, coloca isso também, e aí você entra na plataforma. Quando você entra na plataforma, essa daqui já é a parte da plataforma dentro do meu login. Vai ter as minhas comunicações, Fabrício, pessoa física, porque eu tive que aderir como pessoa física para poder acessar, e dos meus representados, porque eu posso ter mais de uma empresa que tenha me delegado a autorização para eu verificar as intimações, mas aqui no caso é só a CNA. Então, eu clico aqui ó, em Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e aí eu venho para essa página, tá vendo que já está aqui, ó, logado Confederação, que eu consigo ver as comunicações processuais e consigo gerenciar a lista de prepostos. Isso aqui pouco importa agora. E aí, quando eu clico em comunicação processual, eu venho para essa outra página aqui, que é a página das intimações. Ó, isso daqui, gente, é do dia da semana seguinte, acho que no primeiro dia. Nós já tínhamos uma intimação, tá vendo? Ó? Quando você clicar lá, você consegue filtrar aqui, ó, pela data de até 7 dias ou só pelo dia mesmo. Quando você clica em buscar, aparece aqui o rol de intimações. Então, vai aparecer assim, ó, o número do processo, o assunto, que tipo de intimação que é, a data final da ciência, né, que é até o prazo fatal que eu tenho para tomar ciência, a forma de ciência, né, quem foi que tomou ciência, o detalhamento e o inteiro do documento. Aqui, para quem não é advogado, né, acho que a maioria da nossa audiência, o seu papel encerra aqui. Chegou a intimação, você clicou em abrir documento,
Pegou o documento, você vai mandar para o seu advogado, vai dizer, doutor, doutora, tomei ciência na data de hoje deste documento via DJE e manda para ele, que ele vai saber o que fazer. Entendeu? Mas é importante que você faça isso daqui, que você pegue o documento e mande para ele, porque se você só visualizar e não mandar para ele, o sistema vai entender que você tomou ciência, mas nada vai ser feito no processo. Então, é importante que se faça isso daqui, que tome essa ciência e envie para o seu advogado. Pode parecer muito difícil, né? Tudo que a gente está falando aqui é muito teórico ainda, mas, gente, é mais simples do que mexer no WhatsApp. O domicílio judicial eletrônico, ele tem menos funcionalidades do que o WhatsApp. Então, assim, uma vez que você entrou, fez o seu cadastro, botou lá as pessoas que vão poder visualizar para você, que vai poder acessar o sistema pela sua pessoa jurídica, é 3 funcionalidades que tem. Você vai fazer seu login, verificar a intimação e baixar ela e enviar para o seu advogado. É só isso, não é difícil. Mas é importante que se faça. E aí nós também achamos importante trazer aqui para vocês a diferenciação, porque até agora nós temos falado do domicílio judicial eletrônico. Mas, como a Érica disse, nessa era, né, de modernidade, tudo que a gente tinha físico agora está ficando eletrônico. Então, assim como a gente tem agora o domicílio judicial eletrônico, que é como se fosse a residência eletrônica, onde a gente vai receber citação e intimação, a fiscalização do trabalho também criou o domicílio eletrônico trabalhista, assim como a Receita Federal também criou o domicílio tributário eletrônico. Esses domicílios eletrônicos, o trabalhista e o tributário, não se confundem com o DJE. O domicílio judicial eletrônico é o mecanismo, é o meio por meio do qual o Poder Judiciário, e é em todos os ramos, seja Justiça Federal, Justiça do Trabalho ou Justiça Comum, vai se comunicar com você. O domicílio eletrônico trabalhista é o meio pelo qual o Ministério do Trabalho ou a Inspeção do Trabalho vai se comunicar com você. Não se confunde. Da mesma maneira que o domicílio tributário eletrônico é o meio pelo qual a Receita Federal vai se comunicar com você. Então, para cada uma dos segmentos do Estado, tributário, trabalhista e justiça, está tendo um mecanismo diferente. É como se fossem várias caixinhas eletrônicas que vai se criando. Então, não se confunde com isso. Tá? É importante vocês terem isso em mente. Em termos de o que é a plataforma e como ela funciona, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. E agora a gente abre para perguntas e respostas, se alguém tiver ficado com alguma dúvida. Ô Fabrício, Érica, obrigado aí pela apresentação. Eu vou inaugurar aqui com uma dúvida. Eu acho que, se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver equivocado, mas até 30 de maio do ano passado, quem não se cadastrou, houve alguma espécie de cadastramento automático, alguma coisa nessa linha ou não? Teve. O CNJ chegou a dizer que ia ser uma coisa compulsória. E aí que ia haver nenhum cadastro. Eu achei na internet um banco de dados que compilava lá as empresas que tinham sido compulsoriamente cadastradas. Tudo bem que a CNA não é uma empresa, mas é uma pessoa jurídica, e a CNA não tinha sido compulsoriamente inscrita. Então, nós aqui da CNA entramos e fizemos no dia 16. Pode ser que a maioria das empresas tenham sido compulsoriamente inscritas no DJE, mas é bom entrar e verificar. Porque, assim, se não tiver inscrita, vai ter que inscrever, e se já tiver inscrita, pior ainda, né? Porque já pode ter alguma intimação ou citação lá que não foi visualizada. Mas teve, sim, essa questão de que o Estado inscreveu boa parte das empresas compulsoriamente. Tá, então, de qualquer forma, a orientação é entrar, verificar, e, se for o caso, aí corrigir os dados ali cadastrados que provavelmente podem ter sido inseridos compulsoriamente, né? Exatamente, até porque, Thiago, se você não entrar na plataforma, não vai ter como você atualizar, por exemplo, o e-mail, porque ela te oferece um serviço de te notificar por e-mail, como se fosse um push, dizendo assim, olha, tem uma intimação para você. Então, quando você entra e faz o cadastro, além de você poder cadastrar pessoas que podem acessar a plataforma por você, porque às vezes a empresa ela só tem um token e fica lá com o pessoal da contabilidade. Imagina esse token todo dia viajar da contabilidade para o jurídico, do jurídico para a contabilidade. Então, Sim. Às vezes, você vai lá e cadastra
algumas pessoas, você pode cadastrar várias, não tem uma quantidade máxima, você cadastra lá os seus advogados, ou o seu administrador, quem quer que seja, porque aí todo dia o cara vai lá, entra, verifica se tem intimação e pronto. E aí você pode colocar o e-mail, inclusive, que você recebe um pushzinho. No push não vem a intimação, só vem dizendo, tem uma intimação. E aí você entra no sistema e verifica tudo. Tá, legal. E esse sistema de push, ele tem funcionado bem, que vocês acompanham aí? Vocês têm recebido bem essas notificações ou... Temos recebido, na maioria dos casos. Na primeira semana, nós recebemos de uns 2, mas não recebemos de uns outros que chegaram. Eu acho que é porque ainda está começando a operar. Mas ontem à tarde mesmo, eu recebi um push dizendo que tinha uma lá. Então, assim, está funcionando. Mas, como é que nós fizemos aqui na CNA? A citação, como eu disse, ela vai ficar pendente por até 3 dias. Já as intimações por 10. Então, se você entrar segunda, quarta e sexta, não vai ter furo. Porque na segunda você verifica, se alguma coisa tiver chegado sexta-feira, na segunda você vai verificar. E se alguma coisa chegar na terça, na quarta você vai verificar. Então, aqui na CNA, a gente, por excesso de zelo, tem feito todo dia. Mas se a gente fizesse segunda, quarta e sexta, não teria problema. Só que como a gente faz publicação todo dia aqui, e chegam muitas intimações das federações do país inteiro, nós temos verificado todo dia. Mas se você criar uma rotina de olhar segunda, quarta e sexta, não vai ter furo, entendeu? Tá, entendi, Fabrício. Bom, o pessoal deixou algumas perguntas aqui, eu vou ler, e aí, se vocês conseguirem aí, a gente pode responder, tá? Bom, o Sindicato Rural de Presidente Bernardes perguntou, pelo que entendi, o DJE está operando. Em relação aos nossos associados, que são produtores rurais, como podemos orientá-los a respeito? Isso aí é aquilo, né, Fabrício? É válido é obrigatório para pessoa jurídica e facultativo para pessoa física, né? Isso, a não ser que o produtor rural tenha registro na junta comercial. O produtor rural, que tem aquela opção, né, facultativa do Código Civil, de fazer o registro, ele precisa fazer o cadastro obrigatório. Mas se é pessoa física, é facultativo. Tá. E aí, aqui em São Paulo, a gente tem uma peculiaridade do CNPJ rural. Não sei se vocês estão por dentro desse tema aqui, mas aqui, para fins de cadastro, o produtor rural tem um CNPJ que não descaracteriza a condição dele de pessoa física. Então, a regra ele tem que ter registro inscrição na junta comercial para ter essa obrigatoriedade de cadastro, certo? Não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, você tem a pessoa, produtor rural, ele pode ter um cadastro, como você bem disse, na Receita Federal, que dá a ele o direito de ter um CNPJ. Mas esse cadastro, esse CNPJ, não constitui ele como um empresário individual, né, como um tipo de sociedade empresária. Apenas lhe dá o direito de usar um CNPJ a título de cadastro de receita, né? Mas quando a gente fala em registro, ele constitui como empresário, né? Ele exerce uma atividade empresarial e aí ele pode virar, né, um empresário individual ou uma sociedade empresária como pessoa jurídica. E aí sim, nesse caso, ele teria que fazer o cadastro. Tá bom, Érica, obrigado. A próxima, sobe um pouquinho, mano, só para ver quem mandou. A próxima é a Miriane Aparecida. Bom dia. Qual a fonte utilizada para se obter estes contatos? Ou seja, o reclamante, quem entra com o processo, indica qual o contato do réu? Por favor, esclarecer. Sou leiga nisso. E também estou preocupado aqui com os contatos dos sindicatos, em especial o e-mail, utilizados em documentos dos nossos associados. A exemplo da CADES, CNPJ Rural, pessoa física, aqui no estado de São Paulo. Pelo que eu entendi, Érica e Fabrício, talvez ela tenha alguma preocupação com o serviço que o sindicato presta para os associados e acaba utilizando aí o e-mail do sindicato para receber talvez essas notificações. Se vocês puderem esclarecer melhor isso, o e-mail só funciona como um aviso, ele não toma ciência da intimação da citação, né? Exatamente. É o seguinte, Meriane, né, que mandou a dúvida. Meriane, o juiz não vai mandar a citação, por exemplo, para o e-mail que o reclamante colocou lá na petição inicial, não. O sistema do juiz vai pegar pelo CNPJ.
o juiz vai mandar para o CNPJ do reclamado. E aí, o que está cadastrado lá no DJE é o CNPJ do reclamado, né? A intimação vai ficar lá. E aí, por isso que a gente está falando que tem que acessar o sistema. O que eu disse do e-mail, que você pode receber um push, é você, quando você for fazer um cadastro, opcionalmente, você pode colocar um e-mail lá para o sistema te avisar quando chegar intimação. Mas não significa que você vai ser intimado por aquele e-mail. A citação e a intimação vai para o DJE. Pensa que o DJE é a caixinha de correio, é a nossa caixa de correio da nossa casa, só que é uma caixa de correio virtual. A notificação vai ficar lá. Então, você vai ter que entrar e olhar, entendeu? Então, ainda que alguns sindicatos usem o e-mail da federação, isso não vai ter o condão de possibilitar que o sindicato seja citado ou intimado, porque na petição há o e-mail da federação ou do sindicato, enfim, nada disso. O que o juiz vai fazer vai mandar uma correspondência para o DJE, que é a caixinha do correio eletrônica do sindicato, ou da federação, ou da pessoa jurídica. E aí a pessoa vai ter que entrar lá e verificar. Por isso que, assim, é importante entrar e verificar como é que está o cadastro, porque no cadastro você vai conseguir verificar qual é o endereço que está lá, né? O endereço de e-mail, quem são as pessoas. Então, você vai conseguir atualizar tudo isso. O cadastro é, sim, gratuito. Basta você entrar e realizá-lo, não tem custo nenhum. Só acrescentando para a Maria. Desculpa, Thiago. Pode falar, desculpa. Como o doutor Fabrício falou, Mariene, essas citações e intimações, elas são pessoais. Mas vamos supor que haja uma hipótese do sindicato ter recebido isso, né? Só uma hipótese excepcional. Vamos supor que o sindicato recebeu essa que é inviável, porque precisa estar o CNPJ cadastrado na plataforma, vamos supor que tenha recebido. Como o sindicato não é um substituto processual, né, da pessoa jurídica que é o destinatário daquela comunicação, você pode, inclusive, te falar para o juiz, olha, eu não represento, então essa comunicação é nula, é inválida. E aí, mas a comunicação, em regra, tem que chegar ao seu destinatário correto. Tá? Então, não vai acontecer, mas se acontecer, né, uma hipótese, vocês têm que informar, o advogado tem que informar, a intimação não foi válida. Agora, lembrando que existe uma regrinha no Código de Processo Penal que quando o advogado ingressa no processo representando com a sua procuração, ele ali também vai se dar por ciente. Tá bom? Mas é isso mesmo, os dados cadastrados são do cartão CNPJ. É que nem o nosso CPF, o juiz vai mandar para aquele CPF, para aquele CNPJ. Não interessa qual que é o e-mail que vai estar cadastrado lá, mas vai ser para aquele destinatário titular daquele CNPJ dentro do DJE. Tá. Ô Fabrício, uma outra dúvida, eu posso cadastrar vários e-mails para receber essa notificação, mas aí lá eu também defino pessoas que podem acessar o meu cadastro. São cadastros diferentes, né? Isso. Quando você, vou usar a federação, vou usar a CNA. Quando a CNA entrou, a CNA, como titular daquele CNPJ, pôde cadastrar o e-mail dela, o e-mail institucional que ela ia receber as comunicações. E aí ela me habilitou como uma pessoa que podia acessar essas intimações. Quando ela fez isso, eu fui lá, já dentro da minha área, e eu fiz o meu cadastro e coloquei o meu e-mail pessoal, que eu ia receber o push de quando chegasse alguma intimação para aquele meu representado. Então, tanto a CNA colocou o e-mail dela para ela receber uma notificação, quanto eu, Fabrício, que sou responsável por verificar as intimações da CNA, também coloquei o meu e-mail em que eu vou receber um push quando a CNA também recebeu uma intimação. Além, tá mudo, e-mail da Érica e não habilitá-la para ela acessar o domicílio judicial eletrônico da CNA. Só para ela receber o e-mail, por exemplo. Você pode repetir, porque cortou o início. Ah, tá. Então, dentro desse exemplo que você falou, a CNA poderia, por exemplo, habilitar o Fabrício para receber o e-mail e para acessar o domicílio judicial eletrônico da CNA, mas poderia também habilitar só a Érica para apenas receber os e-mails. Certo? Cadastrar só o e-mail dela. Cadastrando só o e-mail dela, ela vai receber o e-mail, mas não vai acessar o domicílio judicial eletrônico da CNA.
Só se ela não quiser, porque uma vez que você habilitou a Érica para receber esses e-mails lá, você colocou o CPF dela como uma pessoa legitimada a ingressar no sistema, entendeu? Entendi. É porque, assim, os dois e-mails distintos que você pode ter enquanto CNA, a CNA colocou o cna@cna.org.br, que é o e-mail dela, ela, CNA, e ela disse, eu estou habilitando o Fabrício. Eu, Fabrício, quando eu entrei como uma pessoa habilitada, falei, eu tenho um outro e-mail, então eu também quero receber no meu e-mail. E aí eu coloquei o meu. Então, quando chegou a notificação, o sistema dispara tanto para a CNA no e-mail dela, quanto para o meu e-mail, entendeu? Mas a CNA não precisa entrar a CNA não precisa entrar mais para pegar as intimações, porque como ela me deu poder para isso, eu sou intimado em nome dela, entendeu? Ela é intimada no meu nome. Mas pode haver essa hipótese, Thiago, de, por exemplo, como a gente cadastrou e-mail institucional, vamos supor que chegue para a Secretaria do Gabinete da Presidência. Quem pode acessar é quem tem em mãos o eCNPJ. Então, no caso aqui da CNA, o pessoal da contadoria, né? Então, esse pessoal conseguiria acessar a plataforma porque eles têm o cadastro ali do representante legal e tem o ETO. Mas o e-mail cadastrado chega no gabinete. Então, a Secretaria da Presidência, ela vai receber o push, mas ela não tem acesso ao sistema. Então, pode haver essa possibilidade. Então, podem ter pessoas que vão só receber o e-mail com a notificação e vão ter, aquelas cadastradas vão ter acesso. Entendi. Sim. Por isso que o ideal, né, gente, seria, além de cadastrar o e-mail institucional, cadastrar, como no caso vocês fizeram aí, atrelar um CPF, né, de um advogado, enfim, que seja, para não correr esse risco, né, de chegar lá no e-mail institucional e isso não chega, né, no jurídico, por exemplo. Sim, aqui na CNA é só a gente aqui do jurídico que vai acessar, porque embora a CNA tenha feito o cadastro, o token dela fica com a nossa contabilidade. Então, eles vão... Eu nem me lembro se eles... Eu acho que a CNA nem colocou e-mail lá, porque fui eu que fiz o cadastro, porque eu falei, não adianta colocar um institucional aqui. Então, assim, tá recebendo e-mail só eu e a Érica, por exemplo, aqui, e a gente vai entrar para olhar. A Tamires mandou uma dúvida aí. Tamires, tem essas duas possibilidades. É que nem eu vou mostrar aqui, ó, na apresentação. Aqui, ó, se você colocar em meus representados, geralzão, vai aparecer todos os seus representados, todas as intimações que vai ter chegado naquele dia de todos os seus representados. Mas se você clicar só na confederação, aí vai ser só da confederação, entendeu? Então, você vai ter essa possibilidade de verificar a intimação de todo mundo que você representa ou só daquele seu cliente, por exemplo, especificamente. Eu vi que tinha algumas perguntas sobre o material. Vocês vão disponibilizar para a gente essa apresentação? Sim, vamos mandar já, assim que acabar aqui. Legal. Aí a gente compartilha com todo mundo. Custo, essa plataforma, deixa eu ver aqui o nome. O Sindicato Rural de Itapetininga pergunta se o cadastro é gratuito ou teria algum custo. É gratuito, tá? 100% gratuito, não tem custo. Tá bom? Tá bom, Érica. Então, acho que a gente não tem mais perguntas. A gente vai disponibilizar depois o material para os sindicatos e a gente vai deixar o e-mail aqui também do jurídico da FAESP para se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, a gente tenta esclarecer e aí contamos com a ajuda da Érica e do Fabrício aí, se puderem nos ajudar, tá? Para as dúvidas que eventualmente venham depois da nossa apresentação aqui. Bom, então acho que é isso. Fabrício, Érica, obrigado aí pela apresentação, foi bem esclarecedora, né? Acho que o material também está bem didático, está bem fácil de compreender, então nos ajudou bastante aí. Imagina, nós que agradecemos, Thiago, agradecemos aí o sindicato por essa oportunidade e estamos dispostos ao que vocês tiverem dúvidas de temas jurídicos, precisar do apoio da CNA, nós estamos aqui para isso mesmo, para ajudá-los, não só as federações e sindicatos, mas também aos produtores rurais a fortalecer o nosso setor na área jurídica. Obrigada, é isso aí, nós estamos à disposição aqui de vocês, se alguém tiver dúvida, pode enviar aí para o jurídico
da FAESP, que eles mandam para a gente aqui. Estamos sempre à disposição. Foi uma satisfação falar com vocês. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todo o sindicato. A gente está aqui com a doutora Caroline do Jurídico, a doutora Juliana, gerente do Jurídico do Senar, a Aninha, que está ajudando a gente aqui na parte da apresentação. Tá? E ficamos à disposição de vocês aí. Um bom dia a todos, viu? Obrigada, Bom dia, gente. tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau. Obrigada.